E na página 150, então, da nossa apostila, nós temos, então, sobre circuito elétrico. E primeiro a gente começa, então, com uma imagem. Nós temos ali 3 lâmpadas, né? Então, observe atentamente essa imagem, em seguida responda as questões. E tem uma lâmpada ali, então, apagada, uma lâmpada acesa e uma lâmpada queimada. A pergunta A do exercício 4 diz assim, ó. Como é uma lâmpada incandescente por dentro? O que é aquela lâmpada incandescente? Aquela amarelinha, aquela mais antiga, né? A transparentinha que a gente via, então, um araminho, uma molinha dentro, né? Essa daí que é a lâmpada incandescente. Então, como que é a resposta disso aí? Como é que é uma lâmpada incandescente por dentro? O interior da lâmpada é oco, ou seja, ela é vazia, né? Mas ela contém gás inertes, isso é, não reage, o gás está paradinho ali, em uma estrutura de vidro e um filamento bem fininho, que é um metal muito resistente dentro. Então, ela é uma lâmpada de vidro oca, que contém um gás e um metal dentro. O que possibilita o funcionamento das lâmpadas? Então, para que a lâmpada funcione, é preciso uma energia elétrica, né? A energia elétrica vai atravessar o filamento, né? O aramezinho, ativando os gases no seu interior, gerando então a luminosidade. Então, precisa ter uma energia elétrica, precisa desse filamento de metal, né? Para que ele ative o gás que está dentro da lâmpada e ela gere a luminosidade, então, a luz, né? E a terceira coisa, a terceira lâmpada da imagem, ela pode ser acesa? Por quê? Não, porque ela está o quê? Ela está queimada. O fiozinho, ele se rompeu. E para que uma lâmpada, né, ela ou qualquer outro dispositivo elétrico ele funcione, deve haver uma circulação de energia elétrica em seu interior. Nesse caso, como o fio ele se quebrou, ele não tem mais passagem de energia elétrica e não provoca então mais a luminosidade, não acende mais a lâmpada. Nós vimos então no clique o que é circuito elétrico. O que é o circuito elétrico? O circuito elétrico, então, é o caminho percorrido pela corrente elétrica. Então, esse circuito, esse caminho que a corrente elétrica faz no fio de um aparelho para o outro, o caminho que faz, é chamado então de circuito elétrico. Então, para que a corrente circule, fazendo com que o aparelho funcione, o circuito precisa estar fechado. Caso haja alguma interrupção, ou seja, o circuito esteja aberto, o equipamento não funcionará. Além disso, o objeto precisa estar conectado a uma fonte de energia, seja ele um gerador, seja ele a pilha, né? Outras funções. Por esse motivo, os equipamentos elétricos contêm chave de interruptor que abre e fecha o circuito, fazendo funcionar. Então, nós temos na nossa casa algumas coisas que fazem funcionar. Botão do computador, né? Botão de secador de cabelo, nós temos o interruptor de luz, né? E tantos outros, chaves, enfim, que fazem com que acione, né? O circuito se feche, que tem uma corrente elétrica, né? Tem que estar fechadinho, todos os pontos ligados. Quando a gente não quer que ligue, ou que desligue alguma coisa, a gente abre o circuito, fazendo uma interrupção na corrente elétrica. A número 5, então, diz ali com uma imagem e fala: observe os circuitos e responda as perguntas a seguir. Então, nós temos ali o circuito A e o circuito B. Nós temos o interruptor, então, desligado, uma lâmpada apagada e tem uma bateria ali. Na figura B, nós temos, então, a lâmpada acesa, nós temos o interruptor ligado, né? E ligado, então, a bateria, que é fornecendo a corrente. Então, quando o interruptor é ligado, fecha o circuito. Olha, você pode perceber que o fio vermelho ele foi fechado o circuito, então forma a corrente elétrica, tá? Ligado então à bateria. Vamos ver então, por que a imagem A lâmpada está apagada e a imagem B ela está acesa? Por quê? Porque na imagem A o circuito está aberto, ou seja, não tem corrente elétrica, e na imagem B o circuito está fechado. Então, há condução de eletricidade, o circuito está correndo sem interrupção nenhuma. Mencione a função do interruptor na pilha e dos fios, tá? Da pilha e dos fios. Qual que é a função dele? Do interruptor, ele permite a passagem da corrente elétrica,
O que faz a pilha, então? A pilha gera energia, né? E a função dos fios? Conduz a corrente elétrica, né? Então, o interruptor permite a passagem, a pilha fornece a energia e os fios conduzem a corrente elétrica. Em uma residência, a instalação elétrica é do tipo circuito fechado, controlado por interruptores que possibilita a abertura e o fechamento nele. Na ilustração ao lado, podemos observar a tubulação que conduz os fios à corrente, partes do banheiro, interligado ao circuito elétrico e permitindo o funcionamento das tomadas dos interruptores do chuveiro. Então, nós vemos ali as instalações elétricas, né? Com tomadas e interruptores. E nós podemos, então, acionar, desligar e ligar a hora que nós precisarmos. Na página 152 e 153, nós temos, então, uma fabricação de uma lanterna caseira, o cientista em ação. Essa é uma atividade avaliativa, tá? É a última atividade avaliativa que você tem do conteúdo de ciências. Então, esse daí também tá valendo nota, tá? Você precisa seguir todas as orientações, fazer com que a lanterna ligue e você pode, então, escrever nos Minhas Descobertas como é que você fez essa lanterna, tá bom? Não esqueça de fazer e de postar a foto da sua lanterna feita, tá certo? O conhecimento e o domínio do ser humano sobre a eletricidade possibilitaram avanços científicos extraordinários que transformaram o mundo que conhecemos atualmente. E quem será que foi que criou a lâmpada? Quem foi que criou a lâmpada? O homem da lâmpada, então, foi o Thomas Alva Edison. Ele é um americano e ele, então, é considerado um dos maiores inventores que já viveu. Ao longo da vida dele, ele registrou mais de 1000 criações, entre elas a lâmpada incandescente, né? E também ele fez a secretária eletrônica, né, que gravava mensagens, enfim. Ele fez também o cinetoscópio, uma função semelhante a uma filmadora. Ele inventou o microfone com grânulas de carvão, etc. Foram vários inventos que revolucionaram, então, a história. A questão número 6 vem falando assim: o horário de verão, período do ano em que os relógios são adiantados em 1 hora para se aproveitar mais a claridade do dia, tem sido adotado no Brasil desde 1931. Né? Agora, já não foi esse horário de verão, ele já foi tirado do Brasil, na verdade. Né? Mas ainda, quando foi feito a apostila, ainda durava esse período de horário de verão. Mas está dizendo aqui, por qual o principal motivo da adoção desse horário de verão? Quais as vantagens que ele oferece? Então, como o texto mesmo já está falando, aumenta-se 1 hora do dia de luminosidade, isso quer dizer que as pessoas podem fazer mais coisas durante o dia, né? Para isso tem economia de chuveiro, de luz elétrica, de ar-condicionado, enfim, tem tantas coisas que podem ser, então, feitas para poder economizar energia. No contexto da iluminação pública também é acionada, né? As luzes são acionadas mais tarde, enfim, tem uma economia aí. Teria, né? Tinha antes uma economia maior. Letra B, por que apenas alguns estados brasileiros participam desse programa? Por que só alguns? Então, nos estados da região Nordeste, principalmente, da região Norte, a variação da luz solar durante o dia do ano é mínima, então, por isso que eles não aderiram ao horário de verão. Agora, todo o Brasil não aderiu mais ao horário de verão, né? Mas nos principais estados, né, do Nordeste, a região Nordeste, não aderiam, então, porque a variação de luz deles era bem menor que a nossa, né? Letra C. O estado em que você mora adota horário de verão? Essa mudança proporciona algum benefício à sua saúde, à sua cidade? Não oferece mais, né? Porque o Brasil, então, já foi extinto esse horário de verão, né? Agora nós vamos ver sobre o magnetismo. Mas o que é o magnetismo? Magnetismo, então, é a capacidade de atrair ou repelir outros ímãs ou metais, como ferro, níquel, então é chamado de magnetismo. Embora nem sempre percebamos, mas há ímãs por toda parte. Eles podem ser naturais, como o minério de magnetita, ou artificiais, que podem ser fabricados pelos humanos, como encontramos
em aspirador de pó, computadores, furadeiras, liquidificadores, motores elétricos, secadores de cabelo, entre outros objetos. Nós temos então os ímãs, né? E nós vamos poder ver que nós encontramos os ímãs em vários lugares. E nós vimos aqui a magnetita ou então os ímãs fabricados pelos seres humanos. Nós vemos então um principal ímã ali é no alto-falante, que tem um ímã bem forte. Sobre os polos magnéticos, nós vemos então que os polos magnéticos então têm a capacidade do ímã, né? A Terra tem os polos magnéticos, né? E esse magnetismo é a força de atração ou repulsão. E nós vemos que a capacidade do ímã de atrair ou repelir objetos está relacionada aos pontos magnéticos dele, né, do ímã. O ímã então tem duas pontas. Cada uma delas corresponde a um polo, é chamado então de polo norte e outro polo sul. Para descobrir qual polo, né, você então pode fazer como a imagem da página 156 da apostila atrás. Você pendura então um ímã e você vai ver o que acontece. Amarre o ímã ao meio com uma linha, segure bem o fio e espere até que ele pare. Sabe o que vai acontecer? Você pode usar ele como uma bússola. Você usa então uma bússola para comparar o norte geográfico e marca os polos do ímã com um adesivo. Então você pode pegar uma bússola e pode apontar então para ver para onde que ela está apontando o norte. O polo norte do ímã apontará para o norte geográfico e o polo sul para o sul geográfico. Então você vai poder marcar no seu ímã qual que é o polo norte e qual que é o polo sul do seu ímã através então da bússola que vai te indicar. Então sempre vai ser assim, tá? De acordo com a bússola, ele vai indicar as duas pontas, tá certo? Como nós vimos então na página 157 sobre o campo magnético da Terra, nós vemos então que a Terra também tem uma espécie de eixo e ela tem dois polos, que é o polo sul e o polo norte. Nós temos então ali bem certinho os dois eixos da Terra. E por esse campo magnético da Terra, ela foi inspirada também no homem a fazer então a bússola. A bússola vai ter a sua agulha, né, magnetizada, que sempre vai indicar para o norte. Então, a bússola sempre vai estar indicando para o norte e a gente vai ver então os outros pontos cardeais que a bússola pode mostrar a partir do Polo Norte. Nós vemos também que a pesquisa científica tem mostrado que, além da espécie humana, outros seres vivos também, como o pombo-correio, cujo bico tem magnetita, né? Uma certa propriedade de magnetita, ela tem, então, ela se orienta pelo campo magnético da Terra. Então, a bússola, ela só se orienta por causa do ponto magnético da Terra, do eixo da Terra. É legal, né? Faça, então, o Cientista em Ação, da página 157, e você vai poder ter uma experiência fantástica com o ímã. Nós vemos também que existe o dínamo. Mas o que é o dínamo? É um composto do ímã preso a um eixo móvel. Então, é colocado ali um ímã preso ali na roda da bicicleta. Quando a bicicleta gira, ela vai encostar na bobina, né? Ela encosta na roda, que gira ali, é colocada uma bobina, ela vai girar. E quando o eixo da roda da bicicleta é girada, os fios, então, da bobina, ela soltam cargas elétricas, né? E a energia do movimento, então, faz com que os ímãs e os fios transformem essa energia em energia elétrica. É por isso que as bicicletas, muitas delas têm esse dínamo ali. Por quê? Porque ele mesmo, a bicicleta mesmo, ao girar, ele está fabricando a energia que ela vai usar ali na sua lanterna. E o incrível é que a eletricidade da nossa casa, que chega até a nossa casa, que nós consumimos, ela também é fabricada a partir de dínamos lá dentro da usina hidrelétrica.
Existe também os eletroímãs, os ímãs que são fabricados, né, a partir das ações humanas. Então, os eletroímãs são fabricados pela relação estabelecida entre a eletricidade e o magnetismo, pois a corrente elétrica ela forma, né, um campo magnético parecido com um ímã, e quando é feito isso, produz então o magnetismo.